eu estava no quinto período de Direito. E eu estava na aula de Direitos Humanos, que é a minha paixãozinha do Direito. E a minha professora, Isabela Corbe, ainda quero mencionar o nome dela aqui, ela falou de um projeto que ela participa, que é Solta Minha Mãe. E eu li sobre isso e eu fiquei, assim, simplesmente apaixonada com aquilo ali, com aquele projeto dela, e fiquei muito indignada com aquilo ali que eu li. Eu era, tipo, quinto período, eu estava com 19 anos, 18 para 19 anos. Tipo, então, ali, para mim, eu tive o primeiro start, eu falei, meu Deus, como isso aqui não chega nas pessoas. As pessoas não têm noção do que acontece lá dentro. E foi ali que eu tive esse start. Vamos lá. Me conta, quem é a Franciele? A Franciele. Quem é a Franciele? Eu acho que sempre foi a pergunta que eu mais temi em todas as minhas entrevistas de emprego, assim. Acho difícil responder, acho difícil falar assim, fazer um recorte do que é você. Mas Franciele é uma menina determinada, que desde sempre teve vontades que nunca desistiu delas. Eu não alcancei todas, talvez eu não tenha alcançado nem metade, mas eu ainda estou seguindo para esse caminho. Franciele é uma advogada que escolhi esse caminho porque eu sempre achei que tivesse convicção para falar as coisas e sempre achei que é uma oportunidade para eu dar voz a algumas pessoas também. E Franciele é uma pessoa simples, que é apaixonada pelas pessoas que tem por perto. E é isso. Formalidade, perninho mesmo, tudo. Aquela bem LinkedIn da vida. Bem LinkedIn. Isso, total. Então, a gente aqui, tá? Estou levemente suada. Como que o direito entra na sua vida e como ele se mantém? Então, o direito entrou na minha vida, tive a decisão, por que eu vou cursar direito? Desde sempre, eu sempre escutei, nossa, você fala igual advogada, no sentido de falar demais e no sentido de querer persuadir. Se eu quero falar, eu quero te convencer de alguma coisa, eu vou falar até que você, pelo menos, questione aquilo que você tem convicção. Pode ser que eu não consiga te trazer para o meu lado, mas eu vou falar até que você crie uma pequena dúvida sobre aquilo que você pensa. E aí, isso, né, desde nova, e depois eu fui crescendo, e ali pelos 16, 17 anos, já fui tomando um pouco mais de consciência política, social, econômica e etc. E aí sempre teve algumas coisas que me incomodaram, assim. Eu tenho muita fé de que com toda profissão você tem que fazer alguma coisa que vai mudar a vida de alguém. Então, eu sempre pensei, se eu for para o direito e puder dar voz a algumas pessoas, a algumas coisas, por exemplo, posso citar exemplos? Por exemplo, tem pessoas que vêm, a maioria das pessoas encarceradas, por exemplo, são preto, pobre, de periferia. E, normalmente, essas pessoas têm o quê? Defensores públicos que não estão se importando com as pessoas que eles estão defendendo. Eles estão ali simplesmente porque no final do mês vai entrar aquele valorzinho básico na sua conta e está tudo bem. E, obviamente, que eu quero sobreviver também com o direito, então eu não posso ser 100% gratuita o meu serviço. Mas eu tenho muito, na minha percepção de vida, a minha vontade de vida, que eu consiga atender essas pessoas, levar a voz daquelas pessoas. Tipo assim, eu vou te representar de modo que você entenda pelo que você está passando. Eu não vou te representar só por uma mera formalidade. Eu quero realmente passar para você o que é que você está passando e realmente defender aquilo que você tem de direito. Quero que a lei seja aplicada de forma correta. E o que não é o que acontece. Várias pessoas são em prisão preventiva, por exemplo. No nosso país, o que mais tem é prisão preventiva, e todas de forma 100% ilegal. Enfim, e eu quero, de alguma forma, chegar ali e conseguir mudar alguma coisa nisso.
maioria das vezes, quando a gente pensa num advogado, numa advogada, tem toda aquela formalidade, né? Tem todo um preconceito também com algumas questões de modificação corporal. Por que você as mantém e qual o significado disso? Então, eu vejo isso como uma forma de... Eu quero quebrar esse padrão. Não acho que eu sou a pioneira, mas acredito que tem pouquíssimas pessoas que têm essa ousadia, vou usar essa palavra. E acho muito importante que isso aconteça, porque eu tenho um piercing, eu ser tatuada, isso não muda o que eu sou, não muda como eu vou trabalhar e o que eu vou levar para a pessoa. Não muda. Eu posso estar aqui conversando com você, com todos os meus... Eu estou sem um, que eu perdi. Com todos os meus piercings, e você vai ter a mesma percepção de mim, depois que você conversar comigo e ouvir o que eu tenho para falar, do que se eu chegar aqui com todos os meus piercings e todas as minhas tatuagens à mostra. Eu acho muito legal quando acontece algum episódio assim, que eu tô em algum lugar e, tipo, totalmente fora de ambiente de trabalho, etc. E alguém chega e fala assim, nossa, eu adorei seu estilo. E eu agradeço. E alguém que já me conhece chega e fala assim, e ela é advogada, viu? É sempre no sentido, tipo assim, viu? Tipo, esse perfil aí que você tá achando legal é advogada, viu? E aí a pessoa sempre volta e fala, nossa, que legal! Tipo assim, que foda que você permanece com esse perfil assim e tal. E, tipo, eu sinto que normalmente são pessoas mais jovens que têm essa reação. Porque as pessoas mais velhas ainda têm essa trava, esse bloqueio de que, poxa, você é do direito, por que você vai se vestir assim aos finais de semana? Por que você vai manter esse piercing no lábio? E aí as pessoas mais jovens meio que têm aquela esperança de que, tipo, eu posso pegar uma profissão formal e ser quem eu sou. É muito você essa coisa. Repete, por favor. Eu já esqueci. Isso. Pelo que eu conheço de você, eu sei que existe um lado ativista, né, dentro da questão do feminismo. E de que forma você se vê dentro disso no direito, sabe? E como você consegue agregar na causa? Então, mais um detalhe sobre mim é que eu tenho muita vontade de seguir a área acadêmica, eu quero dar aulas. Então, eu pretendo aprofundar os meus estudos a respeito do sistema carcerário feminino e falar mais sobre isso, dar um pouco mais de visibilidade para esse assunto, porque as mulheres encarceradas é menos de 6% da população carcerária, então elas são esquecidas, ela é deixada de lado essa parcela. Então, eu pretendo ter um projeto de estudos a respeito disso, mais aprofundado, para que dê visibilidade de como é o sistema carcerário, como ele é voltado 100% para o público masculino e como isso afeta diretamente nas mulheres, porque as necessidades femininas não têm nada a ver com as necessidades masculinas. É lógico que tem algumas que são do ser humano, de forma geral, mas a mulher ela tem necessidades específicas. Para que os seus direitos de vida e garantias individuais sejam preservados dentro do cárcere, isso precisa ser levado em conta. Eles precisam... O sistema prisional tem que ter um estudo específico voltado para como as mulheres devem ser tratadas lá dentro. E não apenas, vamos tratar todo mundo que está aqui de forma igual, porque as pessoas não são iguais. Tem necessidades diferentes. E isso aí gera grandes transtornos para as mulheres psicológicos e também para a criança, que tem muitas mães encarceradas que passam por coisas absurdas dentro da prisão. Tem partos dentro de cela, em cima de saco de lixo. Tem histórias absurdas que acontecem dentro do sistema carcerário. Então, dentro do direito, o que eu quero é mostrar esse lado. Eu quero ter um projeto que eu consiga mostrar para as pessoas como são tratadas as mulheres lá dentro da prisão e o que tem que ser mudado. Porque não é justo que mulheres recebam, por exemplo, 4 absorventes mensais para passar um mês. É impossível você sobreviver com isso. Aí tem relatos de mulheres que
juntam miolos de pão para poder fazer, para conter o sangue menstrual. E, tipo, isso causa um monte de infecção. E isso é absurdo. Além de ter problemas físicos, traz problemas mentais também. Traz transtornos mentais para essas pessoas. Isso. Perfeito. Mantém um pouquinho. Isso. Mas, se não fosse o direito, o que você estaria fazendo hoje da sua vida? Qual seria uma outra área que te seduz, que te faz ter brilho nos olhos, assim? Então, eu sempre fui apaixonada com tudo que envolve arte. Só que eu nunca tive nenhum incentivo desde mais nova e nem eu tive por mim mesma de ir aprender alguma coisa que fosse da arte. Mas eu sempre escrevi muito. E eu sempre escrevi muitos textos poéticos, algumas coisas sempre relacionadas... Ou eu sempre falei muito de mim nos meus textos, sempre muito de sentimentos. E eu sempre gostei muito disso. Então eu acredito que se eu não tivesse vindo para o direito, eu tentaria um pouco disso. Ou talvez descobrisse outra área da arte que eu me encaixasse. Escrever, para mim, é uma das coisas mais gostosas, assim, e que me traz uma paz. Sempre escrever me traz paz. Então, muitas vezes, nos meus momentos muito tristes, muito bads, assim, eu gosto de escrever. Nos momentos de muito desespero também, tipo, às vezes desespero emocional, no sentido de estar acontecendo alguma coisa comigo que me deixa mal, ou às vezes do desespero mesmo de, exemplo, quando eu estava fazendo meu TCC. Eu estava desesperada, tive momentos péssimos, assim, sob pressão, e eu mesma me colocava, e às vezes eu falava assim, não, agora eu quero escrever sobre mim. Agora eu quero escrever, eu vou escrever um poema aqui. E é isso, eu acho que escrever é transbordar, é mostrar sentimento e levar para o outro aquilo que você sente e trazer um pouco do outro para si também. Uma vez que você, ainda que em partes, já tenha conhecido o Retrato Falado, no que essa experiência aqui acrescenta para você? Enfim, falar sobre mim. Eu tenho dificuldade de falar sobre mim, assim. Essas perguntas, às vezes, faz com que eu pense sobre mim, de forma a que o que eu sou para mostrar para o outro. Porque nem sempre eu paro para pensar exatamente sobre mim, como os seus questionamentos me fizeram pensar. E pensar de forma rápida também. Eu não posso falar... Você não pode me perguntar e falar assim, peraí, eu vou pegar um papel e uma caneta aqui e uma hora vai sair, que é o que eu costumo fazer. Porque eu tô sempre tentando me conhecer. Eu tô sempre tentando me encontrar. Então, quando você me joga uma pergunta, sobre mim, eu preciso te responder de forma única. E nem sempre as suas perguntas, quando eu estou conversando comigo mesma, têm uma resposta só. E é por isso que é difícil. Isso.